Direto da redação. Um estudo revela os desafios enfrentados por mais de 2 milhões de brasileiros autistas. É uma pesquisa que ouviu 23 mil famílias em todo o país. E qual o objetivo desse levantamento? É orientar políticas públicas mais eficazes. O autismo é algo assim muito novo, é algo pesquisado, é algo muito recente. E a cada momento você tem uma descoberta, você tem avanços no diagnóstico, você tem avanços no acompanhamento desse segmento atípico. Então como é algo muito novo, é algo que a gente tem muito a avançar, tem muito a conquistar. E essas pesquisas, elas são essenciais para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a inclusão desse segmento atípico, seja na infância, seja na juventude, seja na fase adulta. E você vai descobrir agora aqui um dado interessante. Um pai que começou a tratar os filhos ou uma filha autista, e no decorrer desse tratamento ele descobre que ele também é autista. Olha que interessante, você vai ver agora essa reportagem. A reportagem é do Thiago Bittencourt. O estudo lançado hoje pelo Instituto Autismos é um mergulho profundo na realidade de mais de 23 mil famílias em todo o país. O objetivo é traçar o perfil sociodemográfico e clínico dos autistas brasileiros para orientar políticas públicas. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno que engloba o neurodesenvolvimento. Então, o paciente, ele começa a ter dificuldades, tá? Na sua socialização, na sua aquisição da fala, no contato com as outras pessoas, no olhar. A maioria dos diagnósticos é feito até os 4 anos, mas muitos só são identificados depois, às vezes em idade mais avançada. E quem primeiro percebe que algo está diferente não é o médico, nem o professor. Muitas vezes a família chega num consultório, ou chega para um professor e fala, olha, eu estou percebendo isso. E muitas vezes a família escuta, isso é coisa da idade, já ele já desenvolve, cada criança tem seu tempo. E não é bem assim. Então, eu acho que 2 pontos são importantes, conhecer o que é o autismo, os sinais do autismo, e também validar as percepções da família. E foi já adulto, pai de 2 crianças autistas, que o jornalista Manuel Soares descobriu que também era autista grau 1. O processo o ajudou a entender o seu passado e como fazer mais pelo futuro dos filhos. Conforme nós começamos a entender um pouco o que era a minha condição, a condição da minha esposa dentro do autismo, nós começamos a entender a condição das crianças, porque muitas condições deles são herdadas da minha carga genética e essas condições podem sim ter um trabalho de previsão. Entendendo, por exemplo, que o Isael, meu filho, ele também não tem uma memória visual sólida como a minha. O que nós fazemos? Nós investimos mais no processo pedagógico dele, numa formação escolar baseada no auditivo. O estudo também revela que só 20% dos autistas obtiveram o diagnóstico pelo SUS. Os atendimentos pela rede pública aumentaram 84% em 4 anos, passando de 12 milhões em 2022 para mais de 22 milhões em 2025. E o desafio não para na infância. O autista cresce, envelhece e precisa de autonomia e inclusão no mercado de trabalho. Porque sim, há muita potência nesse espectro autista. Essas pessoas podem desenvolver diversas funções, são pessoas extremamente capazes. Estou com a doutora Caroline, que está comigo aqui, que é psicóloga e que é especializada nessa questão de acompanhamento de autistas. Deixa eu cumprimentar o Lá Fabrício primeiro. Olá, aqui. Olá, Roberto. Olá, todo mundo. Bem-vindos aí no mais um programa. Olá, doutora Caroline. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante e necessário. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui, doutora Caroline. O autista, qual é você fala nível 1, grau 2, grau 3?
É possível, por exemplo, diagnosticar alguém com grau 1 e isso evoluir para um grau 2, para um grau 3, ou a pessoa ela vai ficar sempre no mesmo grau do autismo? Então, é importante a gente falar que antigamente nós relacionávamos com o grau, né? Hoje nós não falamos dessa forma, nós falamos níveis, que são níveis de suporte. Então, nós temos o nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e o nível 3 de suporte. Uma criança, adolescente ou adulto, quem está no espectro, ele pode regredir para o nível 2 e pode avançar para o nível 3. Isso vai depender do tratamento. É uma equipe multidisciplinar que vai lidando com aquele paciente. Então, uma criança, por exemplo, que está no nível 1, ela pode evoluir para o nível 2. E uma criança do nível 2 pode regredir para o nível 1 de suporte. O nível 1 de suporte, o suporte desse nível, nada mais é do que o que a criança precisa, a mediação, a adaptação que aquela criança ou adolescente vai precisar no dia a dia. Uma outra questão também é a seguinte, o acompanhamento da criança, por exemplo, no colégio, o acompanhamento da criança de forma domiciliar, de que forma essa situação ela pode agravar ou ela pode regredir? O que é essencial? Olha só, para agravar, uma situação que pode agravar o nível do autismo, ou uma situação que pode cooperar para regredir o nível do autismo, você poderia citar? São adaptações, né? Então, assim, o espectro, transtorno do espectro autista. O espectro nada mais é que essa pluralidade que nós temos, né? Você nunca vai encontrar um autista como outro. Por isso que é tão difícil. As pessoas hoje têm um acesso muito grande à informação. Então, tem querendo ou não, um estereótipo do autista. A criança, por exemplo, se ela tem um ambiente muito conturbado, se a criança ela tem um ambiente que traz uma desordem, uma desregulação emocional muito grande, provavelmente essa criança ela vai ter mais dificuldade em manter uma estabilidade. E a criança autista, ela precisa dessa estabilidade. Ela precisa da previsibilidade. Então, uma rotina. A criança autista, ela precisa de uma rotina. Ela precisa dessas adaptações e ela precisa que seja feita em rigor. Precisa ser muito bem feito, porque o funcionamento cerebral dessa criança, não é que o cérebro da criança autista é diferente, mas o funcionamento é. Então, se você trouxer um ambiente que seja adaptado para todas as demandas que ela tem, você consegue regular essa criança consegue avançar no tratamento. Doutora, aproveitando esse engajamento aí que a senhora está comentando, tem uma pergunta aqui da Juliana da Silva, ela é lá de Macaé. Ela quer saber como lidar com crises como os birra, gritos, agressividades, e quando uma criança não aceita essa mudança de rotina, como proceder? Então, essa crise ela não é uma birra. Então, a gente tem que ter muito bem claro que... É uma característica, um comportamento já da criança autista? A criança está desregulada. Porque se a gente encara uma desregulação como uma crise, a gente vai tratar de uma forma como se fosse uma criança atípica. É uma criança atípica. Ali ela está desregulada. Então, ela precisa de acolhimento. Tem pacientes que eu preciso deitar no chão com ele, deitar, abraçá-lo. Ele precisa desse toque. Tem crianças que não suportam o toque. Então, você precisa muito saber como funciona essa criança. Então, o ponto básico a criança precisa de acolhimento. Ela precisa de acolhimento. A gente precisa criar um ambiente para que ela não se machuque, para poder tentar conter até que a crise cesse. Então tem criança também que não gosta de barulho, não suporta barulho, né? Então tem que colocar aquele fonezinho de ouvido na escola. Sim, a sensibilidade auditiva. Num estágio de crise na escola, o comportamento seria isolar a criança ou manter a criança em sala de aula, a criança mesmo, num processo de desregulação? É isso que eu ia perguntar sobre a inclusão social. Ainda existe esse preconceito? Existe ainda essas situações isoladas? Em um momento de crise, em uma sala de aula, o profissional tem que
adaptar, né? Não tem uma fórmula. Se a gente for trabalhar com autista com uma fórmula, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente já está caminhando para o erro, porque cada autista é de uma forma. Então, assim, dependendo da situação, se você tem uma sala de aula cheia de criança e esse autista está desregulado, está tirando cadeira para tudo quanto é lado, então acho que seria muito mais fácil você tirar as crianças de sala de aula para tentar conter aquele autista. Não é tirar o autista e deixar... Dependendo da situação, se o autista estiver disposto a sair da sala, tire o autista. Mas tem situações que não dá para tirar o autista da sala. Então é muito mais fácil você tirar as crianças da sala e tentar criar uma situação confortável para o autista ali. E sobre a inclusão na escola, nós avançamos muito. Se a gente criar um panorama de como era e como está, tem um avanço. Porém, não vou falar, não estou generalizando, mas existem escolas que têm o famoso tem que mostrar. E a verdadeira inclusão não existe. Então, o autista, por exemplo, o que eu tenho encontrado mais no dia de hoje? O autista na fase infantil é de uma forma, a demanda é uma. O autista na fase da adolescência e adulta é outra. Então, nós temos a fase infantil, onde a inclusão é mais fácil, porque as crianças são mais receptivas, estão dispostas a brincarem mais. E nós temos a criança na fase da adolescência, que tem mais os grupinhos, que a gente chama de panelinha, que a inclusão já é mais difícil, porque a adolescência, por si só, é uma fase mais conturbada, né? O adolescente busca pertencimento, então é uma fase por si só, porque a gente não pode restringir o autista ao transtorno, ao espectro ali. O autista, ele é o adolescente, ele vai passar pelas mudanças, pela fase hormonal, a puberdade, então assim, vai vir tudo de uma forma mais intensa, provavelmente, mas ele é um adolescente, então a gente tem que levar isso em consideração. E o que eu noto em escolas de pacientes é que eles não sabem o que fazer. Eles pegam esse adolescente autista, tentam fazer a inclusão, mas os alunos não sabem o que é o autismo. Assim, não tem um preparo, né? Não tem um preparo. Então, assim, você tem a desinformação das crianças, você tem a desinformação de muitas das vezes dos profissionais que não estão preparados para lidar, porque é uma fase muito difícil. A senhora não acha que os pais dentro de casa não deve ser o fator principal antes de levar para uma escola? Um diálogo, por exemplo, com os pais abertamente antes da escola. Talvez as crianças, sejam crianças, adolescentes, não aprendem mais no berço de casa do que na própria escola? Sim, mas o que acontece é que muitas das vezes esses pais também não sabem. Então, mesmo acompanhamento, levando eles em médicos e terapeutas, enfim, ainda falta esse atendimento? Falta o preparo. Eu vejo pais que... não aceitam, talvez? Tem pais que não aceitam. Tem pais que ainda olham certas crises como birras, tem pais que olham as mudanças de humor, essa intensividade, porque o autista ele pode ser mais agressivo também. Então, olha de uma forma como se fosse aquela criança estivesse com raiva, aquela criança estivesse sendo agressiva com você, descontando alguma coisa em você. Então, tem desinformação. Desinformação, e tem gente que leva para uma interpretação espiritual, né? Achando que a espiritual vai tentar exorcizar a criança autista. Tem isso também, você vai encontrar isso, né? Isso aí tem... É uma ignorância absurda, né? Absurda, mas você tem gente, infelizmente... Não, com certeza. Pode ter certeza disso, tá? A crença é importante, né? A crença, a espiritualidade, ela é muito importante, mas o autismo não tem nada a ver com isso. Nada disso. Exatamente. E tem aqui a participação do Luciano, o Luciano Freitas, ele é do município de Campos, está falando: Roberto, muito boa a entrevista, sempre aborda esse assunto no meu programa, ele tem um programa lá, a Voz de Campos, segundo ele, e muito pouco se fala do adulto autista. Falta apoio à família, a família recebe o diagnóstico do filho autista, e aí, como cuidar? Ele diz que falta, está batendo justamente nessa tecla aí, essa questão da falta de informação. Mas eu gostaria de dar uma complementada aqui. Adulto autista é muito difícil a gente comentar, falar, né? Eu acho que as pessoas têm até vergonha, eu acho. Há quem diga que o Messi, por exemplo, ele tem um nível de autismo, né?
Há quem diga que o Bill Gates também tem um nível de autismo. Aquela atriz, Juliana Paz, ela já falou isso abertamente. Sim, ela foi diagnosticada há pouco tempo. É porque é tudo muito novo. A gente está falando bastante sobre o autismo, mas essa fase da adolescência e adulta é uma coisa nova. Eu estou fazendo uma pós-graduação de autismo na fase da adolescência e adulta, porque é muito complexa. Geralmente, o adulto, quando ele é diagnosticado nessa fase, ele vem mascarando muito dos traços. Então, ele ignora muita coisa, ele espelha. O espelhamento nada mais é que ele vai vendo a outra pessoa e ele vai reproduzindo aquilo que ele vê. Mas tem as questões dele lá internas, então é bem complexo. Isso é um sinal, né? Sim. Não, é verdade. E essa questão do autismo já na fase adulta, né? O adulto geralmente vai ter um certo cuidado na abordagem, porque teme a reação das pessoas, dos círculos, né? Mas ele já é autista desde criança. Ele descobriu o autismo na fase adulta, certo? É que ele é adulto. Porque não aparece do nada, assim, de repente. É como o pai da criança, agora que levou a criança para o tratamento, você até identificou que ele é apresentador, ele é jornalista. E era apresentador, o Manuel Soares, se eu não me engano, no encontro. Eu tive... Ele foi tratado filho do filho e acabou se descobrindo um autista também. Eu tive uma mãe, né, falando sobre o filho, e ela falando do filho, das peculiaridades do filho, e falou... Ele parece muito com o pai, porque o pai é muito reservado, o pai é muito na dele. Aí eu fiquei assim... associou, né? Olha a genética aí. A genética gritou. Nós estamos abordando essa questão do autismo aqui no programa Direto da Redação, porque vamos lembrar que o mês de abril é o mês em que as pessoas se discutem muito essa questão do autismo. Abril é o mês azul, de conscientização, é o Abril Azul. Então nós temos abordado ao longo todo esse mês de abril aqui, enfatizado muito essa questão do autismo. Mas quando se fala em apoio à família do autismo, quem cuida do autista, a gente foi buscar aqui uma reportagem, um projeto em São Luís, que está oferecendo assistência a familiares de pessoas atípicas. Cuidadores recebem acompanhamento psicológico e terapias. Olha que coisa interessante. E a meta desse projeto é reduzir o estresse e preservar a saúde mental. Vamos acompanhar aqui na reportagem da TV UFBA. A gente, para cuidar de criança atípica, a gente tem que estar bem. Toda vez que eu ia fazer terapia com ele, eu pedia para o médico, doutor, me consulta, né? Porque eu estou precisando, eu sinto que estou precisando. Uma grande ajuda para mães, avós e famílias cansadas. Quem oferece amor e carinho diariamente também precisa ser cuidado. E esse é o objetivo do projeto Cuidar Mais, oferecido pela APAE de São Luís, a quem tanto faz pelas crianças, adolescentes e adultos atípicos. Quando as mães começam a ter resultados dessas terapias, desse atendimento clínico, do acompanhamento psiquiátrico, ela começa a perceber a diferença na sua vida. Desde o início do projeto, no ano passado, mais de 400 pessoas já foram atendidas por psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais e outras assistências oferecidas pela APAE do Maranhão. De acordo com o estudo Retratos do Autismo no Brasil, 70% das famílias não se sentem confortáveis em relação ao futuro da criança autista. 57% dizem não saber como agir em situações desafiadoras em momentos de crise. 48% têm dificuldade de encontrar tempo para descansar e exercer o autocuidado. Por isso, cuidar da saúde física e mental das famílias de pessoas autistas é uma urgência social. As mães geralmente ficam com todas as tarefas domésticas e o acompanhamento de terapias necessárias. Mulher que ela não consegue parar fisicamente e não consegue parar psicologicamente. Então, é uma mulher muitas das vezes que tem um sono ruim, né? Uma mulher que muitas das vezes acaba se isolando porque não tem apoio, não tem suporte, a rede de apoio por vezes é frágil e o próprio sofrimento psíquico está relacionado com esse ter ou não uma rede de apoio. A oferta de cuidados a famílias atípicas reduz a ansiedade, a depressão e outros problemas ligados à saúde mental dos cuidadores. Olha só que projeto interessante, hein? Que ali é assistência à rede de apoio, à família do autista, né?
Sim, é importante porque aquele autista tem contato com essa rede o tempo todo, é quem faz parte, né, do dia a dia do autista. E uma das coisas que a gente vê e que são bem desafiadoras é que o autista, quando ele é exposto a muito estímulo, tem aquela sobrecarga. Então o autista, ele faz o dia a dia dele, o que ele quer? Ele quer ir para o quarto. Ele quer ir para o quarto para se regular e às vezes a família não entende. Então, força, não, saia do quarto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque quer aquele adolescente ou aquela criança socializando, né? É pro bem daquela criança, aquela família faz isso. Então, o que acaba acontecendo? A sociedade, o socializar, passa a ser aversivo para aquele adolescente ou para aquela criança. Quando eu digo dessa desinformação é por isso, porque tem traços, tem os seus sintomas e quando a família, quando a rede de apoio não sabe identificar, acaba agravando. E nós temos também a questão da invisibilidade do autismo. Foi um artigo que você escreveu no Portal Viu, não tem? Sim. Você abordou um tema muito interessante. Sim, é interessante porque o nível 1, eu trouxe à luz a invisibilidade do nível 1 de suporte. Porque o nível 1 de um suporte, muitas das vezes aquela pessoa fala assim, nossa, você é autista? Nem parece. Então, certos sintomas que vêm à tona acabam sendo julgados, acabam sendo olhados de uma forma com menos empatia. Então, aquela criança, adolescente ou até mesmo adulto passa a se cobrar mais, passa a se questionar mais, questiona até mesmo o diagnóstico. Será que eu realmente sou? As pessoas não me enxergam dessa maneira. Então, eu trouxe essa questão, essa invisibilidade desse nível de suporte. Perfeito. Doutor, só para encerrar aqui, Por Roberto, favor. sem querer te cortar, mas já te cortando. A Jaqueline, ela é de Itapiruna. Ela está perguntando o seguinte, ela tem um filho, o nível 2, e queria saber se o filho dela poderá ter uma vida independente. E como prepará-lo para uma vida de adulta desde agora. Ela precisa prepará-lo para ser funcional. Como eu falei, o nível de suporte, uma criança do nível 2 de suporte, ela pode ir para o nível 1. Assim como uma criança de nível 1 pode ir para o nível 2 também. O que nós precisamos é de uma equipe multidisciplinar. Em Carapebus, nós temos um centro especializado, né, o Samuel de Abreu, Samuel de que Abreu. inaugurou agora em março, né? Sim, e lá nós temos um centro que tem a equipe multidisciplinar. Então, é o psicopedagogo, é o TO, é o psicólogo, é o neuropsicólogo, são médicos, entre outros profissionais. O autista ele precisa ser assistido por uma gama de profissionais, porque ele precisa ser estimulado. Então, o que essa criança precisa? De estímulo. Essa criança precisa de estímulo, ela precisa de se conhecer, entender suas limitações para aprender a ser funcional. Porque a equipe multidisciplinar, ela vai preparar esse autista para ser um adulto funcional no futuro. E a coordenadora desse núcleo lá em Carapebus vai ser entrevistada aqui. Ia ser Semana- hoje, estava semana que prevista vem. a participação dela hoje aqui, mas em função de agenda dela, de compromisso lá, não pôde. Mas semana que vem ela vai ser entrevistada aqui para falar. Sim. Porque é um projeto interessantíssimo aí na Muito. cidade de Carapebus. E a coordenadora a gente vai Então, é conversar uma com ela. coisa, o sistema de saúde, né? É importante que ele ofereça isso. Macaé também tem um centro que é especializado. Então, quando você tem acesso, você funciona muito mais. Quanto mais cedo você estimular essa criança, quanto mais cedo essa criança for exposta a essas equipes multidisciplinares, mais fácil essa criança se tornará funcional. Eu não consigo falar de Só uma através de forma, pergunta, né? eu preciso conhecer a criança, mas o que eu adianto para ela é procure uma equipe multidisciplinar, se informe. Agora eu vou falar como uma mãe atípica, porque eu sou mãe atípica. Então, é desafiante. É desafiante para a gente que é profissional da área. Então, uma pessoa que não sabe é ainda mais. Então, que ela procure acesso a informações, se informe, não se cobre, porque a sobrecarga ela é gigante, não só nossa, mas como da sociedade. E é isso. É desafiante, mas é enriquecedor também.
Doutora Caroline, muito obrigado aqui pela sua participação aqui no programa. Virá aqui outras vezes. Com certeza. Certamente são temas que a gente vai sempre estar abordando aqui. Obrigado pela participação. Isso, e lembrando que abril é o mês de conscientização, né? O mês, o Abril Azul, não é isso? Abril Azul. Abril Azul é o mês de conscientização aí para a questão dos autistas. Tem as imagens, mostra aí o Centro de Carapebus rapidinho. Olha, aí foi a inauguração, é esse aí que você está se reportando, é o Samuel de Abreu, que a coordenadora vai ser entrevistada aqui. É um centro especializado. Carapebus é uma cidade de 13 mil habitantes no norte do estado do Rio de Janeiro. E um levantamento lá, e segundo me informou o prefeito da cidade, Bernardo Tavares, 2%, de 2 a 3% da população ela tem autismo, sabia? Ele tem um índice... número alto, né? É um número alto, é um índice grande, um índice alto. Então ele criou. E o Samuel, que dá nome ao centro, foi um garoto autista adotado por uma família. Esse garoto foi vítima de violência doméstica e morreu em função da violência doméstica. Então, ele homenageou o garoto, né, criança, dando nome a esse centro de acolhimento. Muito interessante, muito interativo, né? Bela homenagem. É uma né? estrutura muito boa. Muito boa. Muita sensibilidade grande aí da Prefeitura de Carapebus. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui participando, trazendo à luz informações extremamente necessárias e que esse tema não se restrinja só a esse mês, né? Exatamente. Então, que a gente consiga trazer e acabar com essa desinformação e trabalhar o ano todo, porque o autista ele não tem seus sintomas, seus traços só nesse mês, é o mês todo. Então, precisamos ser mais conscientes. A participação da doutora Caroline, psicóloga, que é especializada no atendimento aos autistas.